Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Ramon, nossa sala de aula, falando aqui mais uma vez sobre Jesus, e é um prazer muito grande. Muito obrigado pela sua presença, pela presença de todos que têm chegado aqui. Desejo ver seus comentários, peço a gentileza de colocar um curtir lá, não é? Caso realmente seja esse o seu sentimento, seja essa a sua... porque isso nos ajuda também a difundir nosso trabalho, aumentar, né, o alcance do nosso trabalho aí por esse canal do YouTube. Mas estou muito grato aí pela presença de todos, a continuidade, e vamos em frente. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto assim de operador de milagres, né, de Jesus, que é algo que realmente chama muito atenção sobre ele até hoje. E falando até hoje, quero já começar exatamente com uma questão. A questão que eu quero levantar é sobre o reducionismo que tem sido feito a partir da concepção sobre Jesus, ou da fé, né, no aspecto da fé sobre Jesus. Esse reducionismo é de reduzir a pessoa de Jesus a apenas alguém que fez ou faz, para aqueles que têm fé, faz milagres. E até podemos identificar assim que um culto tem sido feito, né? Um culto a Jesus, mas se for colocar assim, e aí eu estou ampliando essa questão, se for colocar assim Jesus apenas nesse aspecto daquele que faz milagre, isso faz com que ele se torne mais uma personalidade no mundo da fé, no mundo da religiosidade, que opera milagres. Então, o que seria esse diferencial? Em que poderia se dizer que Jesus seria diferente, seria realmente totalmente, eu até ia falar isso, totalmente diferente de outras personalidades, tanto na história, do passado quanto atual, que produzem milagres, que são reconhecidos por terem operado milagres. Mas o fato talvez seja isso. Destacou-se ali dos evangelhos esse aspecto: Jesus faz milagres. Se eu preciso de um milagre, eu peço a Jesus. Ou aconteceu um milagre e eu pedi a Jesus, foi ele. Então, nesse sentido que tem sido aí alimentado esse aspecto de Jesus como um milagreiro que faz seus milagres. Mas nós precisamos, e esse é o nosso objetivo, vamos às Escrituras, vamos aos Evangelhos, porque de fato, né, ali é bem nítido, grande parte dos Evangelhos mostram essa atuação de Jesus, essa capacidade que Jesus tinha em fazer milagres, o que chama muita atenção, né? Jesus não é apenas aquele que prega, não é aquele apenas que faz obras de caridade, obras de amor, mas dentro do que ele se propõe a mostrar na sua revelação estão incluídos os milagres. E aqui até também colocando outra questão, a cristandade, digamos assim, se dividiu historicamente nisso daí, principalmente num certo período da história para cá, onde hoje, como eu já disse no início, se fala muito, se presta muito a um culto a Jesus pelos milagres que ele fez e pelos milagres que ele pode fazer pela fé e receber-se esses milagres hoje em dia. Por outro lado, há um grupo na cristandade que parece não enxergar ou não ver nos evangelhos esse aspecto de milagres de Jesus, como se isso fosse, digamos assim, fazer com que esses grupos
diminuíssem, tivessem uma coisa assim, né? Um diferencial a menos se for para crer nesses milagres de Jesus hoje em dia. Como se nos dias atuais Jesus não fosse mais operador de milagres, para que não se preste esse culto a Ele, para não se dar essa ênfase a Ele, então também não se fala, não se mostra isso. E esses seguidores, acredito que eles veem mais o aspecto da palavra, do ensino, da teologia de Jesus, do que ele está proclamando, que isso seria o mais importante. Então vamos deixar os milagres meio de lado ou totalmente de lado, para que não incorramos nesse outro lado de ficar prestando um culto ao Jesus dos milagres e torná-lo assim uma personalidade religiosa menor do que a estatura dele, do que ele representa para os cristãos, que é o Filho de Deus, não é mais uma pessoa que veio ao mundo fazer milagres da parte de Deus. Ele veio aqui, e essa é a fé cristã, como o Filho de Deus, como a própria essência de Deus em carne humana, né? Encarnado, Filho do homem, nascido sem pecado, nascido da Virgem, totalmente Deus e totalmente homem. Isso é o aspecto ortodoxo da fé cristã, né? Para todos os cristãos. Então, com esse receio de diminuir isso, acabou-se aí nessa visão não se destacando muito a esse lado dos milagres. Mas nós temos de lidar com isso, nós temos de buscar algo sobre isso, porque está lá. Não podemos tirar isso dos evangelhos, não podemos tirar o que está bem claro, bem exuberante, né? Os milagres de Jesus, as coisas que ele fez, coisas grandiosas que ele fez. Inclusive, ele começou o seu ministério fazendo milagres, declarando: o reino de Deus chegou, o reino dos céus está entre vocês, e milagres, e as pessoas vendo ali e crendo, não é? Então nós vamos procurar, assim, esse é o nosso objetivo nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo de hoje, qual seria o verdadeiro significado dos milagres de Jesus. Será que nesse significado dos milagres de Jesus, por que ele operava milagres? Se não era para ser mais um poderoso agente de milagres, um líder religioso que tinha um carisma de realizar milagres, se não era só isso, se não era só um pregador com poder, qual seria o significado ou os significados desses milagres operados por Jesus? João Batista, quando estava preso, ele enviou discípulos dele para perguntarem a Jesus a respeito de quem ele era. E aí está, essa pergunta é chave. Ele pergunta a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Ou seja, nós vamos encontrar aqui os elementos muito importantes para entendermos esse significado do porquê Jesus operava milagres. E a resposta de Jesus, que encontramos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, de 19 a 23, no versículo 21, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Isso aqui é aquilo que eu disse, é muito pungente, é muito forte essa fotografia, essa imagem, né? Se pararmos para refletir, para observarmos essa imagem aqui, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados
e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, Jesus não responde ao João Batista uma defesa pessoal de que ele era o Messias, porque a pergunta de João Batista era isso: és tu aquele que há de vir? Ou seja, o Messias. Ele está falando da esperança messiânica. João Batista tinha vivido toda a sua vida e tudo aquilo para o qual ele trabalhou, na sua vocação, no seu ministério, foi para preparar, ele estava convicto de que ele vivia os dias em que o Messias chegaria, onde o que estava anunciado no Velho Testamento, nas Escrituras Sagradas, o Velho Testamento que todos conheciam, mas que mostrava essa pessoa que viria, essa personalidade que viria, o Messias, o Salvador, através de Israel para o mundo. João Batista estava convicto de que ele vivia para preparar a chegada dessa pessoa, desse Messias. Agora ele estava preso e aos seus olhos ainda não... Quer dizer, ele estaria naquele momento final da sua vida, realmente do cárcere ele não saiu mais para a vida. Ele estava naquele momento chave de pensar, repensar tudo o que ele tinha feito na vida, se teria valido a pena ou não. E aí ele pergunta àquele ao qual ele cria. Ele tinha batizado Jesus, ele tinha ouvido, ele tinha inclusive solicitado a seus discípulos que seguissem: olha, vocês não precisam mais me seguir porque ele chegou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sigam ele. E agora ele estava passando na cabeça dele: peraí, mas será que ele veio? Não aconteceu nada, agora eu aqui pensando, né? Não aconteceu nada de extraordinário nesse mundo que mostra, será que a minha vida valeu a pena? Quer dizer, essas coisas humanas, existenciais, que poderiam estar passando pela cabeça, pela alma do João Batista no cárcere. Daí ele perguntar, mas veja que a pergunta chave é essa: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus, para responder essa pergunta, dizer: não, você realmente, o que Jesus está respondendo, a sua vida valeu a pena, realmente você trabalhou para tudo que você fez, pode ficar em paz, você não cometeu um equívoco na sua vida e realmente o Messias chegou. Ele anuncia isso dizendo que o sinal desta vinda do Messias são os milagres que estão sendo operados. Ele não só falou, mas antes de falar ele fez. Mostrou àqueles enviados de João Batista o que nós vemos. Os milagres estão acontecendo, mas conecta esses milagres não com, assim, uma capacidade sobre-humana que ele tem. Creio que qualquer pessoa, humanamente falando, teria captado, mesmo sem palavras, esse crédito para si. Olha, vai dizer a quem te enviou que realmente essa pessoa é poderosa, tem muito poder. Olha o que ela faz: abre vista aos cegos, faz paralíticos andarem, pessoas com males incuráveis para a época, como a lepra, são purificados, surdos estão ouvindo, pessoas com flagelos, passando por destruição física, emocional, estão sendo curadas imediatamente, pessoas possessas de espíritos de perturbação na sua mente, no seu corpo, estão sendo libertas instantaneamente. Quem faz isso? É fulano de tal. No mundo do chamado marketing religioso, ele seria um dos top 10 Jesus Cristo de toda a história, mas não foi essa ênfase em ser o maior operador de milagres do planeta ou da história que ele responde. Mas ele fala: esses milagres são sinais que a espera realmente teve bom êxito. O Messias chegou, o reino de Deus chegou. Então esses milagres nos evangelhos são para mostrar que
Jesus os opera por ser ele realmente o Messias. E é aí que a sua mensagem é chamada de boa nova, de evangelho no grego, né? Mas não vem disso, vem, vamos dizer, desse imediato, desse momento imediato que ele estava vivendo. Tem toda uma conexão com o Antigo Testamento, tem toda uma conexão com a história, e é o reino de Deus que chegou em Jesus Cristo. E o sinal da vinda do reino de Deus, o qual ele está pregando, o que ele está anunciando, é o que ele está mostrando. O reino de Deus já está se manifestando. Tá? O reino de Deus já está se manifestando e o Messias chegou e está, ele em pessoa, implantando o reino de Deus. Ainda que não fosse da maneira imaginada, esperada pelos seus contemporâneos. Até uma pessoa do porte de João Batista estava em dúvida no cárcere. Dúvida existencial, de vida, mas não deixa de ser uma grande dúvida. Não está acontecendo nada extraordinário, por quê? Porque deveria haver algo dentro da mente do inconsciente coletivo da época de como deveria se comportar o Messias. Mas Jesus está quebrando esses paradigmas, está quebrando essa forma esperada por ele, e os milagres, então, são essa forma de mostrar, né? Então, por isso, os evangelhos não vão se interessar tanto assim por destacar a personalidade de Jesus como essa pessoa milagrosa, a pessoa que opera milagres. Mas as palavras dele, as palavras e as ações que são coerentes, são as coisas que vão ser realçadas pelos evangelhos, né? Vai ser realçado os conflitos que ele suportou em função dele estar se colocando diante de um mundo que não o esperava, não tinha essa expectativa de que seria assim, mas onde a própria escritura do Velho Testamento dizia que quem creu na nossa pregação, como diz o profeta Isaías, né? A quem foi revelado o braço do Senhor, vimos ele, não achamos graça nenhuma nele, formosura nenhuma nele havia que nos chamasse a nossa atenção. Isso estava acontecendo com Jesus. E isso que os evangelistas vão querer realçar, essa reação, tanto de buscarem nele a pessoa que faz os milagres, quanto a reação contrária à pessoa dele, para exatamente mostrar quem ele era. E o maior milagre, o qual ele passou, que foi a sua morte de cruz e a sua ressurreição, ou seja, a sua paixão e a sua morte. E os evangelhos dão conta de 30 milagres realizados por Jesus. Embora esses evangelhos mesmo tenham indicações de que foram mais milagres do que esses 30 registrados. Os sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, registram os mesmos milagres. Mas o evangelho de João não fala daqueles milagres e apenas 8, o qual João, inclusive, chama de sinais. Estes sinais Jesus deu para mostrar que ele era o Filho de Deus. Nesses milagres nós vamos encontrar assim, quatro tipos principais de milagres. Temos milagres de curas de enfermidades, temos milagres de ressurreição de mortos, temos milagres sobre a natureza, por exemplo, a transformação da água e do vinho, da multiplicação do pão, dos peixes, do mar, dos elementos da atmosfera que lhe obedeceram. E temos os exorcismos nos evangelhos, né? Então, seriam esses 4 tipos principais ou que estão ali relatados, né, nesses. E é interessante também que na resposta que ele dá ao João Batista, ainda lá no Evangelho de Lucas, ele diz: e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Termina a sua
seu relatório, digamos assim, para o João, dizendo aos pobres. Então Deus está se manifestando em Jesus, mostrando seu amor pelos pobres, pelos fracos e por aqueles que necessitam. Jesus vai a essas pessoas. Jesus foi a eles. Jesus não ficava parado em alguma montanha sagrada esperando as pessoas irem buscar o favor de Deus, os milagres de Deus para as suas necessidades. Ele foi ao encontro das pessoas. Ele ia já em outro vídeo, em outro momento aí falamos sobre isso, a territorialidade das ações de Jesus e tal. Então ele anda entre essas pessoas. Ele entra em suas vilas, em suas comunidades, e os sofredores, os sofridos dessas comunidades, até mesmo aqueles que não podem, são carregados e trazidos até ele para serem curados, serem libertos, serem purificados de alguma coisa, serem tocados por um gesto de amor, de carinho, independente. Não há julgamento, inclusive, nesses milagres de Jesus, não há condições. Não se percebe assim Jesus condicionando, eu vou fazer isso com você, mas você, nunca mais, você tem que voltar aqui 3 vezes por semana no mínimo, você tem que seguir meu grupo. Aliás, seu grupo não tem nem nome. Não se percebe, não há um julgamento. Se percebe então o cumprimento das profecias, por exemplo, em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor, evangelizar, ou seja, levar a boa nova. A boa nova é essa, o reino de Deus chegou. Há um mundo de Deus, um mundo que Deus está tornando real agora em Jesus Cristo. Não é esse mundo opressivo, não é esse mundo da doença, da morte. Nesse novo mundo que sai da boca dos ensinos de Jesus e sai dos gestos dele. Isso que é interessante, né? Unir a palavra com a ação de Jesus. Ele prega sobre o reino, ele diz: o reino é assim, o mundo de Deus chegou, o reino do céu chegou, e ele é assim, é um mundo onde as pessoas são purificadas, um mundo onde a morte é vencida, um mundo onde as pessoas veem o belo, ouvem as coisas, voltam a ouvir as harmonias da vida, onde a reconciliação, onde não se discute quem pecou, foi esse ou aquele para ter isso. Ele está trazendo, onde não tem essas discussões, ele simplesmente recebe o favor de Deus. E tudo isso está incluído, né, na palavra, e uma coisa complementa a outra. Então, voltando até àquela questão inicial, é meio sem sentido essa separação que se fez, né? Ou Jesus da palavra, do ensino, o mestre, é esse que é o verdadeiro, o real, o melhor, ou Jesus dos milagres, é esse, né, que manifesta milagres, esse é o verdadeiro, o real, porque ele faz alguma coisa. Mas o que Jesus traz, e ele chama de evangelho de boa nova, está incluído, nisso que consiste o reducionismo, separar, mas Jesus não separou palavras de ações, e nem separou isso da pessoa dele, né? Emana dele. No outro vídeo já falamos sobre isso também. É da pessoa, a novidade é que é da pessoa de Jesus, não é de uma escola profética, não é numa escola de milagres agora, não é mais uma pessoa nesse mundo dos líderes espirituais do mundo. É da pessoa dele que sai esse reino, né? É dele que emana esse reino. E ele faz isso levando aos mais necessitados, aos pobres, aos excluídos mesmo. Aquelas pessoas que, como até hoje, não têm acesso. E por isso até podem pensar que Deus não lhes olha, que a sua condição de desgraça, de miséria, é até um castigo de Deus. E por isso estão distantes de Deus. Jesus quebra isso e vai ao encontro dessas pessoas. Então a sua missão foi anunciar esse reino e mostrar desde o início na cidade de Cafarnaum, cidade onde ele decidiu formar a sua base de estada e idas e vindas nas suas missões. Desde aquele lugar, desde a sinagoga, onde ele, em Marcos capítulo 1, verso de 21 a 28, ali ele começou
ao anúncio do seu reino, já realizando um exorcismo, já tirando de uma pessoa possessa aquilo que lhe perturbava espiritualmente, né? Que relaciona também a expulsão, o exorcismo, né? Com a vinda do reino de Deus. Agora as pessoas estarão livres com a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus. E, finalmente, nesse aspecto, os milagres de Jesus, eles convenceram, na época, né, a muitas pessoas de que ele era o Messias, possivelmente convenceu o João Batista, deve ter morrido em paz, convenceu os seus discípulos e apóstolos, convenceu vários seguidores de que realmente quem fazia aqueles milagres só podia ser o Filho de Deus, só podia ser o Senhor, o Criador em pessoa estava ali, né? Aquele que podia alterar os elementos, até químicos, físicos da natureza, aquele que tinha poder sobre poderes maiores do que o ser humano, poderes espirituais, aquele que podia consertar aquilo que a natureza tinha quebrado, como uma cegueira, como uma surdez, como uma paralisia, como até alguns que já tinham morrido e tinham ressuscitado com a simples palavra dele, a simples presença dele atuante. Muitos seguiram, porém muitos outros não seguiram, não creram, o acusaram de até ser como se diz, um charlatão, um tipo de feiticeiro que manipulava essas coisas espirituais para produzir aqueles falsos milagres, o que provocava, às vezes, a reação de Jesus, a sua palavra. Ele tinha que se impor, se defender, no sentido de mostrar que era uma contradição essas coisas que estavam falando dele, porque é preciso realmente ter fé para se preencher esse espaço que muitas vezes a lógica não dá, muitas vezes a racionalidade não dá. É preciso preencher esses espaços com a fé, né? Acolher esse significado não dito aí dos milagres, né? Dos sinais do reino de Deus. E como Jesus, morto e ressuscitado, né, encontra os significados do seu milagre como algo realmente a vinda de Deus a esse mundo, a chegada do reino de Deus a esse mundo, a colocação do reino de Deus nesse mundo até hoje, né? Respondendo à pergunta inicial, o significado dos milagres de Jesus, para se encontrar o significado, tanto, claro, não negando o raciocínio, não negando a lógica, não negando o conhecimento, mas a fé é muito importante. Então, isso foi a nossa reflexão de hoje sobre esse aspecto dos milagres de Jesus, o que pode significar, que significado nós podemos tirar para o nosso culto ou para o culto cristão atual, como que se pode rever ou ver através da fé o que Jesus fez e que está registrado nos evangelhos. Espero encontrá-los aí nos seus comentários, na sua presença, no seu compartilhar desse vídeo, para que esse conhecimento, junto com outros, possa aumentar, né? Melhorar. Esse é o nosso objetivo maior, é que a pessoa de Jesus ela possa ser trazida à tona nos dias atuais para reflexão, para ação, para colocação da fé cristã, colocação da fé das pessoas que muitas vezes não tiveram nem oportunidade de refletir ainda sobre Jesus, ouvir algo sobre Jesus, que possam vir a conhecê-lo melhor e assim saber quem realmente, ou quem Jesus diz que ele é e está baseado na fé cristã. Um grande abraço e até a próxima.